Sejam bem-vindos mais uma vez nessa nossa reunião na parte da tarde. Nós vamos dar início aos trabalhos. Eu vou pedir licença porque eu precisarei me ausentar a partir desse momento. Talvez consiga ficar mais um pouquinho, o que vai me fazer muita falta, porque eu acho que o evento está muito bom. E eu vou pedir que assuma os trabalhos na presidência o meu colega do Fórum Permanente de Direito Ambiental, que é conhecido de vocês, que é o professor Rogério Rocco. Ele vai assumir os trabalhos e, a partir de agora, deixo todos sob a presidência dele. Eu tenho certeza que fará um excelente trabalho, como fez nessa parte da manhã. Tá bom? Obrigada. Bom, desculpem pelo pequeno atraso. Começando, então, a nossa segunda mesa, modelagens administrativas de gestão e execução dos recursos da compensação ambiental. Essa mesa, então, a ideia é que a gente faça uma discussão sobre os modelos construídos e as análises que se tenha a partir desses modelos de gestão. É evidente, com foco no modelo adotado pelo Estado do Rio de Janeiro, mas procurando trazer também contribuições no âmbito da modelagem em construção no âmbito federal, pelo Instituto Chico Mendes, pela Controladoria Geral da União, Procuradoria Federal Especializada, e trazer também aqui algumas reflexões por parte do Ministério Público Federal no mesmo assunto. Então, eu quero primeiro chamar para a mesa a doutora Cristiane Jacot, que é membro do Fórum Permanente de Direito do Ambiente da EMERGE, professora da casa, diretora da APRODAB, que é a Associação dos Professores de Direito Ambiental, Associação Brasileira dos Professores de Direito Ambiental, e que fará a mediação dessa nossa segunda mesa. Muito obrigado. E é a autora é a organizadora do livro que está em lançamento hoje, Legislação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, para o qual lembramos a todos que ao final do evento terá um coquetel com o lançamento. Quem puder ficar para prestigiar, o livro tem vários artigos, várias discussões, dentre elas a discussão, como eu já abordei, da exposição da doutora Daniele, está presente como um dos artigos desse livro. Doutora Silvana Canuto, presidente substituta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Gostaria também de chamar para compor a mesa, doutora Silvana. Está aí, está aqui. Doutor André Ilha, que foi diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Estadual do Ambiente e quem, durante muito tempo, iniciou o sistema operacional da compensação ambiental no Estado do Rio de Janeiro. E a doutora Rosa Lemos, secretária executiva do Fundo Brasileiro da Biodiversidade. Então, composta a mesa, eu passo a palavra para a doutora Cristiane Jacot, para que abra e medie os trabalhos. Boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente retoma 2017, discutindo os temas ambientais, né, específicos do Rio de Janeiro, nessa discussão de compensação que extrapola especificamente o interesse estadual, né, de extrema pertinência, de extrema importância. E, como vocês já sabem, agora em 2017, com uma composição nova, chegando reforços aí, Rogério, com essa organização espetacular, a quem eu parabenizo. E também vou aproveitar minha fala rapidinho. Queria agradecer a todos os todos os autores do livro que estão aqui presentes, né? A gente começa esse projeto do Comentários da Legislação. Foram vários amigos que se predispuseram a entrar, né, nessa jornada de analisar a legislação do Rio, comentar suas peculiaridades e que toparam. Então, eu sei que não é o objeto da minha intervenção aqui, mas já vendo alguns, eu queria agradecer a cada um de vocês. E, especificamente, falar de modelagem administrativa, né, da gestão para compensação ambiental, vai muito além de
e acho que também extrapola a questão da mera discussão da natureza jurídica. Talvez a gente consiga superar todo esse imbróglio, né, que Dani comentou aqui mais cedo, de como é que fica, de como é que se operacionaliza essa compensação a partir dessa discussão e a partir dessa efetividade. Imediatamente, então, eu passo a palavra para a doutora Silvana Canuto, que é presidente substituta do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Doutora Silvana. Boa tarde a todos. Cumprimentando a doutora Gisele, eu cumprimento a todas as mulheres presentes e cumprimentando o Rocco, a todos os senhores. Bem, eu sou Silvana Canuto, eu sou diretora de administração do Instituto Chico Mendes e logística e a vice-presidente da autarquia. Estive na autarquia desde que ela foi criada, no seu 4º dia de vida, até o ano de 2013. Fiquei 3 anos e meio fora da autarquia e retornei em agosto do ano passado, junto com o nosso querido Dr. Rômulo Mello, a quem eu presto uma homenagem, falecido em 10 de outubro, depois de 4 meses ter assumido novamente o cargo de presidente do Instituto. Estamos aqui, eu e parte da nossa equipe de liderança da área da compensação ambiental, os coordenadores, enfim, outros servidores, colegas, a nossa coordenadora regional aqui do Rio de Janeiro, outros servidores de unidades. Temos colegas do IBAMA também aqui, prestigiando o evento. Hoje, pela manhã, eu já teci os comentários e agradecimentos, enalteci o grande valor e a importância de estarmos aqui, porque eu sou operadora do direito, me formei quando tinha 24 anos, mas fiquei impedida de exercer a advocacia porque já era policial naquela época. Me aposentei agora e pretendo, quem sabe, exercer a advocacia, porque é uma coisa muito interessante. A interpretação na área do direito é muito interessante, né? E eu acho que a gente precisa mesmo fazer uma conta de chegada. Eu acho que esse evento vai servir para que a gente, talvez, faça essa conta de chegada. Porque, não obstante tenhamos nossas convicções, ideologias, o que resta, sem dúvida, é que nós vivemos um momento em que ou nós executamos fielmente essa compensação com efetividade e com apoio do setor privado, ou nós estamos fadados a ficar engessados, principalmente em relação a essa questão agora da PEC, que congela os gastos públicos, a despesa pública, e isso se reflete no orçamento público. Então, antes de seguir aqui a minha apresentação, eu gostaria de pedir encarecidamente a todas as autoridades, a magistratura, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, aos operadores todos do meio ambiente, mas principalmente a essas pessoas que têm o poder de dizer o que o gestor pode ou não, porque nós, gestores, ordenadores de despesa dos órgãos, sofremos uma pressão enorme, muito, muito grande. E temos 2 categorias de gestores, né? Aqueles que são honestos e corajosos e sofrem muito, e temos aqueles que não são nenhuma das 2 coisas e que usurpam das suas funções públicas. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos ter o apoio, assim como estamos tendo aqui da Escola da Magistratura em outros fóruns, para que, independente da posição prevalente, alguma coisa fosse decidida e que nós pudéssemos, então, fazer a boa gestão e implementação dos órgãos, e principalmente das áreas protegidas estaduais, municipais e federais. Eu fico muito, muito emotiva quando a gente fala sobre isso, porque nós, nossos colegas do Instituto Chico Mendes, nós arrancamos do zero na implantação de uma autarquia federal sem condições plenas para fazê-lo. E hoje nós temos aí, hoje publicamos no Diário Oficial a concessão de serviços
com vistas à abertura das unidades de conservação de 2 parques importantes, Parque Pau Brasil e Parque de Brasília, que são sucateados, que são vistos como clube e não como uma unidade de conservação da natureza. E não há mais ilusão, não há mais o poder público com a ilusão de que tem um Estado totalitário, um Estado com condições de gerir e de cuidar efetivamente do bem público. Nós precisamos fazer a abertura das unidades para que a sociedade conheça as unidades. Não se trata de privatização, se trata, sim, de nós termos condições adequadas de receber nossas crianças, nossa sociedade nos parques. Bem, me desculpem essa fala, mas é uma fala de quem, desde 2007, procura entender um modo mais seguro entre defender o seu CPF e implantar alguma coisa efetivamente. Então, nós temos no Instituto Chico Mendes uma história muito, muito próxima com esse acórdão do TCU. Nós tínhamos 3 meses de vida quando a equipe operacional do TCU chegou no Instituto. Nós não tínhamos sala, nós não tínhamos máquinas, nós não tínhamos nada. E eles vieram fazer a auditoria operacional da Compensação Ambiental Federal, já prevista em legislação, por óbvio, desde 2000, na lei do SNUC, e já gerida de forma muito precária e sofrida pelo IBAMA. Muito sofrida. Muito. Bem, naquela época, nós herdamos um modelo que era o embrião desse contrato com a Caixa Federal. E o acórdão de 2009, antes citado, ele apenas, na leitura da Advocacia Geral da União, da nossa Procuradoria Federal Especializada, IBAMA e Chico Mendes, e a nossa interpretação do direito, esse acórdão ele apontou que o fundo ali previsto não era adequado. E o contrato foi extinto. Então, aquele modelo de 2009 não é o modelo que foi executado até 2016 pelo Instituto Chico Mendes. Aquele modelo de fundo, onde havia uma cogestão do público, foi extinto, foi revogado, até porque aquele contrato ele estava em nome do IBAMA e foi criado um outro CNPJ, o CNPJ do Instituto Chico Mendes. Então, foi feito um novo contrato em nome do Instituto Chico Mendes com a Caixa Econômica. Naquele momento, começava aquela auditoria e o tribunal levou 9 anos para fazer a interpretação do artigo 36 da palavra apoiar. É isso que o tribunal fez, na nossa interpretação jurídica e da nossa Procuradoria Federal. O artigo 36 do SNUC, que diz que o empreendedor tem o dever de apoiar. Aquele apoiar é que os agentes do tribunal, os auditores operacionais do tribunal se debateram e que agora, 9 anos depois, restou definido no último acórdão, que foi, depois de embargos declaratórios da nossa Procuradoria Federal, mantido em novembro para dezembro de 2016. Então, nós passamos a cumprir, sim, o Instituto está fielmente cumprindo a orientação do Tribunal de Contas da União, a partir dessa interposição do embargos e do último acordo que confirmou, então, essa decisão do tribunal. E a interpretação do tribunal vem em 2 sentidos. O primeiro, que a obrigação é de fazer e não de pagar, e que trata-se de um dinheiro privado e não público. Esta é a interpretação do Tribunal de Contas da União. Nessa interpretação, no bojo dessa interpretação, eu esculhambei toda a apresentação que os meus colegas fizeram para mim. Na interpretação do tribunal, ele diz qual é a interpretação da palavra apoiar, e ele determina que os recursos até então depositados na Caixa Econômica, eles sejam recolhidos ao Tesouro. Foi isso que o tribunal determinou. Portanto, ele teve uma decisão híbrida. Ao mesmo tempo que ele diz que o dinheiro é privado,
que o recurso é privado, ele diz, recolha-se ao cofres públicos o que vocês já recolheram, o que vocês já têm lá na Caixa. Pois bem, então, a partir de janeiro deste ano, nós passamos a internalizar 325 milhões de reais recolhidos pelo empreendedor nas contas que estavam na Caixa Econômica. Já recolhemos quase 200 milhões, porque eles estão sendo recolhidos para o Tesouro de uma forma extremamente cuidadosa, para que mantenham o princípio original para o qual foram destinados. Ou seja, para a unidade que foram destinados e para o fim que foram destinados. Fizemos uma negociação com a Secretaria de Orçamento Federal e conseguimos, dentro do Sistema de Controle Financeiro, CIAF, e do Plano Plurianual, inscrever uma ação orçamentária para receber esses recursos como recursos vinculados ao Instituto e vinculados à compensação ambiental. Entretanto, devido à PEC, de congelamento dos gastos por 20 anos. Sobrevém com certeza um decreto que deve ter saído, se não saiu semana passada, vai sair, eu não sei, porque eu não estava lá essa semana. O decreto normal de contingenciamento que todo ano sai, não é uma novidade. Esse ano, talvez, na ordem de 30%. Então, por certo, os recursos, sendo públicos, a Corte de Contas assim decidindo que esse recurso é público, sofrerá contingenciamento. Outra informação que eu reputo muito importante a todos é que os estados dependentes da negociação da dívida pública com o governo federal para renegociar suas dívidas necessitam, por óbvio, enquadrarem-se em alguns requisitos, algumas regras. E estas regras desdobram no consequente não aumento do gasto público. Por consequência, com certeza, se outros tribunais, outros ambientes decidirem que os recursos dos estados são públicos, eles não poderão ser internalizados no orçamento público, em nenhum tipo de fundo, porque certamente eles se perderão. Então, a decisão do tribunal, para nós, ela é bem-vinda. Ela é muito bem-vinda. Por quê? Porque ela veio. 9 anos depois, mas ela veio. E isso é importante para o gestor, ter uma decisão, para a gente poder sair da estaca zero. Como nós tivemos a ousadia de fazer alguma coisa, nós, na época, pensamos, o tribunal ele não decidiu, ele fez uma auditoria operacional, onde a auditoria ela é totalmente favorável, ela elogia o modelo da Caixa. Os autos técnicos do acórdão, que subsidiam o acórdão, a decisão do Pleno ela foi totalmente contrária à orientação da Secretaria Executiva do TCU, que nos audita. Muito inédita, por consequência, porque normalmente os ministros, enfim, o Pleno, ele segue, na maioria das vezes, a recomendação técnica, e dessa vez foi diferente. Então, mas na parte que o tribunal fala, que o acórdão diz, que os recursos são privados, isso para nós foi um alívio muito grande. Isso nos serve, isso nos apoia, isso nos ajuda. E na parte, principalmente na parte em que ele diz que o Instituto ele não cometeu nenhum crime, nenhum erro, porque, na verdade, se tivéssemos feito ao contrário, por exemplo, se não tivéssemos feito licitação para executar os recursos, se, por exemplo, a tendência do tribunal fosse dizer que os recursos eram públicos, nós estaríamos numa situação muito difícil, porque teríamos executado dinheiro público como se privado fosse. Então, tomando todas as cautelas e todo o rigor na escolha, seguindo todas as orientações da Lei 866, nós executamos, sim. Executamos. E estamos muito tranquilos com essa execução, porque todos foram prestados contas e temos todos os processos, hoje todos digitalizados, inclusive. E prestamos conta. E jamais demos quitação. Jamais.
Não há um documento dentro dos autos que dê quitação da condicionante de compensação ambiental. O termo de quitação que o Instituto Chico Mendes aportou foi apenas da quitação parcial sobre o termo de compromisso que o empreendedor conosco assinou. Da mesma forma que agora estamos já executando a orientação do tribunal e estamos executando de forma direta junto com o empreendedor. Um exemplo, o primeiro termo, assim que o acórdão foi confirmado, no dia 3 de dezembro, na Serra de Carajás, no alto da floresta do Complexo de Carajás, junto com a direção da Vale, assinamos um termo de compromisso para execução direta, cumprindo o que o tribunal recomenda, 60 milhões de reais para aquele complexo de Carajás. A Vale contratou às suas expensas uma empresa e começamos a executar. Começamos por quê? Porque jamais o empreendedor poderá, da sua cabeça, comprar um prego que seja para uma unidade de conservação, porque depois eu vou ter que internalizá-lo na contabilidade pública e colocar uma placa de patrimônio. Então, a nossa participação ela é devida, efetiva e necessária. O plano de trabalho que acompanha o termo de compromisso e o termo de referência que acompanha o plano de trabalho é feito por nossos colegas que ficam nas unidades de conservação e supervisionados e coordenados pela nossa diretoria e pelo João, que está ali, que é o coordenador da compensação ambiental do Instituto Chico Mendes. E nós vamos dar o detalhe do barco, o detalhe da caminhonete, porque se eles me comprarem uma caminhonete importada, ela vai apodrecer porque não vou ter dinheiro para dar manutenção, porque a compensação é finita. O fato gerador da compensação, que está lá previsto em lei, ele é nobre, ele é importante, ele é caro. Até hoje, o governo federal não tomou a decisão de fazer uma lei, assim como o Estado do Rio de Janeiro fez, porque tinha medo de perder a compensação. Porque nós achamos louvável a legislação do Estado do Rio de Janeiro e achamos que ela dá um sopro de vida, ela ilumina, nós matamos a galinha de ouro todos os dias. Porque a compensação federal, ela é uma galinha dos ovos de ouro, mas nós matamos ela, porque nós fizemos que o empreendedor execute ela à exaustão. Eu quero cumprir esse termo e eu quero concluí-lo. Mas nós tínhamos que multiplicar. Isso devia, sim, ser um fundo, um endowment, alguma coisa que ela pudesse ser permanente, para cuidar permanentemente das unidades de compensação, das unidades de conservação. Nós nunca arrecadamos o dinheiro da compensação ambiental. Nunca. Nem nunca arrecadaremos. Nós arrecadamos, sim, agora porque o tribunal mandou. E vamos executar da mesma forma que o tribunal disse que não deveríamos, fazendo licitação, porque eu não vou escolher qual a caminhonete, já que o dinheiro está internalizado. Então, nós vamos fazer, sim, com todo rigor, a escolha, né? Eu vou passar bem rapidinho, não toda a apresentação, porque eu mudei toda a minha ideia. Isso aqui, os palestrantes que são acadêmicos, que são juristas, renomados, falaram, é o histórico dos normativos. Essa apresentação fica à disposição. Esse aqui é o fluxo da compensação, onde estamos nós e IBAMA imbricados nessa luta. Aqui, o nosso comitê, estamos nós, o IBAMA, o Ministério, um grupo de trabalho que temos dentro do Instituto Chico Mendes, onde todas as diretorias preparam o processo de destinação junto ao órgão licenciador, que é o IBAMA. Aí um pouco do que eu estava falando para vocês. Então, de 2009 a 2016, o nosso agente financeiro era a Caixa. Inclusive, o terceiro contrato, como uma exigência de maior transparência, nós licitamos. Foi colocado na rua um processo de licitação e não escolha direto da Caixa. Só apareceu a Caixa. O agente executor era o Instituto. Bom, desde o acórdão 2013, é onde começa a definição de apoiar igual a fazer, e aí, enfim, fala da não execução pela Caixa.
ratifica depois o próximo, inviabiliza a execução, e a partir de 2016 nós estamos aqui que nós estamos. A partir de 2016, o financeiro e o executor é o empreendedor. Então, ele fica com o dinheiro dele, não coloca em lugar nenhum, e ele executa, ou um terceiro por ele contratado, às expensas dele e sob responsabilidade dele, para entregar o bem ou serviço por nós encomendado. Não é qualquer serviço, não é qualquer plano de manejo. Nós supervisionamos o que ele vai nos entregar, porque senão quem compra mal compra duas vezes, e a gente vai ter dificuldade de não aceitar alguma coisa depois. A partir de 2007, essa história que eu contei para vocês. Então, parte dos recursos foram internalizados no Tesouro, para a conta única, e nós somos o financeiro e nós somos os executores. Então, nós temos duas modalidades concorrentes esse ano. Nós temos um termo de compromisso, um plano de trabalho, um termo de referência que eu citei para vocês. E esses são os números que nós gostaríamos de dar um pouco de transparência. Hoje nós temos R$ 1 bilhão a serem tratados, sendo que 876 milhões ainda não tem termo de compromisso, porque nós tivemos que mudar os termos de compromisso, era uma execução indireta e agora é um outro instrumento, a nossa Procuradoria pensou um outro instrumento. Então, nós estamos agora já, desde dezembro para cá, com 134 milhões, desse 1 bilhão, 876 estão sendo modificados os termos de compromisso e 134 milhões foram assinados de dezembro para cá. Nós estamos, então, tendo que executar 325 milhões de reais internalizados, e aí é 1,3 bi. Então, desse 1,3 bi, aquele pedacinho ali, ó, vermelho, é 24%, ele está no orçamento. Essa é a divisão dos recursos por finalidade de uso. Vocês vejam, a regularização fundiária, ela tem 73% de previsão de destinação, e é importante uma reflexão aqui. O decreto 4340 aqui dá a regulamentação do artigo 36, enfim, da lei do SNUC, em especial aqui no nosso caso, falando do artigo 36 e seus desdobramentos, ele tem um artigo que, no nosso entender, na leitura do Instituto, ele poderia e deveria ser revisado. Nós temos uma reflexão sobre isso também, porque ele dá a ordem de prioridades. E a ordem de prioridade, muitas vezes, ela nos obriga a colocar mais dinheiro em regularização fundiária, quando, às vezes, a necessidade é de outros equipamentos, de outra aplicação. Então, às vezes, a gente fica também, o gestor fica temeroso, vai indicar o recurso para o lugar onde precisa, mas tem sempre uma espada sobre sua cabeça, porque o decreto diz que você tem que colocar na seguinte ordem de prioridade. E se tem alguma coisa para ser regularizada dentro da unidade, o gestor fica temeroso, né? Então, nós vamos tendo ali. A regularização fundiária é um processo muito demorado, depende de cadeia dominial, depende de várias outras questões. Bom, deu? Foi quando? 23. Bom, eu estou à disposição, teria muitas outras coisas para contribuir, para falar, mas o primordial eu falei no início, não foi nem minha apresentação. Obrigada. Obrigada, doutora Silvana. Imediatamente eu passo a palavra, então, ao doutor André Ilha, que é ex-diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA. Tá. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Emerge, falando sobre um tema tão importante, tão crucial para nós que tivemos, no meu caso, e que tem, no caso da Silvana, a difícil tarefa de gerir um conjunto grande de unidades de conservação, com todos os problemas inerentes a isso. E as outras duas vezes que eu tive aqui, a convite da doutora Maria Colari, sempre muito carinhosa, sempre muito fã, né, acompanhando o nosso trabalho, incentivando, o que era muito bom.
antes de falar, entrar propriamente no tema, eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, até para entender o motivo da minha colocação aqui nesses 20 minutos disponíveis. Eu fui durante 10 anos gestor na área ambiental do governo estadual, 3 vezes presidente do IEF. Depois, com a extinção do IEF, fui diretor de biodiversidade e áreas protegidas do INEA durante 5 anos, até abril de 2014. E durante um curto período fui superintendente de biodiversidade da Secretaria de Estado do Ambiente. Mas eu fui convidado a primeira vez, e às vezes subsequentes, para ocupar esses cargos por causa de uma intensa militância ambiental que começou no final dos anos 80, continuou nos anos 90 com muita dedicação, através do Grupo Ação Ecológica, a entidade que eu fui um dos fundadores. E, por sua vez, me tornei militante ambiental porque sou, antes de mais nada, um usuário pesado, digamos assim, de áreas naturais protegidas, por conta da prática de esportes de aventura, que eu gosto muito, especialmente o montanhismo. E foi o fato de eu visitar determinadas áreas absolutamente lindas e que me deslumbravam, e depois voltar nessas áreas e ver elas arrasadas por incêndios, invasões e todo tipo de outros problemas que as unidades enfrentam diuturnamente, que me deu a ânsia de dedicar cada vez mais tempo, esforço e até dinheiro próprio para ajudar e contribuir na preservação do meio ambiente através da ação de ONGs ou de colegiados de ONGs. Na hora do almoço, né, Rogério, estávamos até lembrando, né, que você tem exatamente a mesma origem e a gente participou de tantas lutas lá atrás juntos, né? E o meu interesse sempre foi nessa área, biodiversidade, unidade de conservação, reflorestamento, ou seja, a vida, né, a vida natural era o que me motivava. Então, o convite para exercer cargos nessa área nada mais foi do que a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu sempre preguei, que eu sempre defendi, e que o Mink falou aqui cedo, na parte da manhã. Tirar os parques do papel. O que é o papel? Diário Oficial, com o decreto ou a lei que criou a unidade, publicado. Isso, por si só, já é um processo extremamente complexo, desgastante, que enfrenta inúmeras resistências. Mas eu tenho assim, a imensa alegria e satisfação na minha vida de que 65% da área protegida em parques e reservas estaduais do Rio de Janeiro foram criados nas minhas gestões, durante as minhas gestões. Inclusive os 2 maiores parques, Cunhambebe, Três Picos e muitos outros. Em 2007, quando, então, eu voltei para a área ambiental do governo do Estado, depois de ter voltado para o meu órgão de origem, que era a Previdência Social, INSS, Secretaria da Receita Previdenciária, encontramos todo o setor ambiental, inclusive, especificamente nesse caso, a área verde, em escombros, num estado de indigência total. É público e notório que os governos anteriores não deram a menor importância para isso. Dinheiro do FECAM foi drenado, também como foi dito na parte da manhã, para asfaltamento de estradas. E a gente tinha apenas assim um estado de desestruturação muito grande, mas uma equipe fortemente motivada e com esperança de que alguma coisa poderia dar certo, porque afinal quem era o secretário era um deputado que era muito conhecido por sua militância ambiental, autor de inúmeras leis extremamente importantes em todas as áreas. Só que a gente não tinha meios para fazer isso. Nesse sentido, faço um parênteses aqui para dizer que a doação do Banco Alemão KfW para a estruturação da área verde do governo do Estado do Rio de Janeiro foi fundamental para que a gente pudesse fazer tudo que viemos a fazer, inclusive com os recursos da compensação, porque a desestruturação era tão grande que a gente não tinha a menor condição de fazer absolutamente nada. O diretor do KfW, na época, eu me lembro que ele falou, André, diretor não, o representante do KfW no Brasil, falou, André, por todos os critérios que nós usamos, eu negaria o apoio, recomendaria ao banco, à direção do banco, a negação do apoio para vocês, dado o grau de desestruturação. Mas vocês têm uma equipe tão motivada, com tão boas ideias, que eu vou recomendar de forma diferente. E foi fundamental mesmo para alavancar esse renascer, ou nascer, talvez, né, da área verde, aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas, em 2007, havia perspectiva de volumes muito grandes de compensação ambiental, que a gente via como uma luz, né, como disse Silvano, um farol, né, uma luz assim,
no fim do túnel, mas não tínhamos condição, ainda naquele momento, estrutura para executar. É como se você, tendo um organismo altamente debilitado, com artérias e veias rotas, você desse uma transfusão forte de sangue novo e você, na verdade, mataria o paciente, você implodiria aquilo tudo. Nesse sentido, foi a ideia da então subsecretária de Estado do Ambiente, a Isabela Teixeira, que depois veio a ser ministra do Meio Ambiente. Ela falou, André, a gente não tem condição de executar esse volume que vem aí, a gente vai ficar com isso parado, vamos nos enrascar, porque, você veja, você tem aí no teu setor, na tua área meio do IAF, na diretoria de administração, meia dúzia de pessoas, incapazes de lidar com esse volume e com essa complexidade que está vindo aí. Então ela me levou e a outros colegas que trabalhavam comigo para assistir uma apresentação no Fumbio da execução do projeto ARPA da Amazônia, Áreas Protegidas da Amazônia, que é um projeto que foi absolutamente fundamental, me corrija, Silvana, se eu estiver falando alguma coisa imprópria aqui, para as unidades, obviamente, do bioma amazônico, com recursos de doação, diversos doadores internacionais, WWF, o próprio KfW e outros, e levamos o que nós assistimos naquela apresentação para o secretário Mink, que ele falou, é isso então que eu quero. Um projeto ARPA da Mata Atlântica, um ARPA da Mata Atlântica, algo parecido com isso. Mas antes de dar qualquer passo, ele chamou 3 setores estratégicos para apresentar o que ainda de forma embrionária se pensava. Chamou a Procuradoria-Geral do Estado, no caso representada naquela época também pelo Dr. Rodrigo Mascarenhas, o secretário de Fazenda, que era o Joaquim Levi, e o secretário de Planejamento, que era o Sérgio Rui Barbosa, apelidado de Sérgio Ruim Barbosa, né, porque ele tinha a mão muito fechada, e eles deram sinal verde e acharam aquilo maravilhoso. Enfim, aí a secretaria tocou a modelagem do mecanismo e a sua contratação, e eu, desde o primeiro momento, embora não tenha sido quem assinou os atos, né, formalizados, com o FUNBI, etc., eu me coloco como um dos construtores disso, com muito orgulho, desde o primeiro momento. E apostei muito nisso, me empenhei muito com uma equipe maravilhosa que eu consegui reunir junto comigo, então eu tinha apoio de cima, na figura do secretário, uma equipe altamente comprometida, embaixo, frequentemente ganhando pessimamente, ou até trabalhando voluntariamente. A área verde tem isso de bacana, né? Você consegue até pessoas que vêm trabalhar de graça, porque quando elas acreditam no projeto, elas veem as coisas acontecerem, e os parques começarem a sair do papel. E assim foi montado um mecanismo operacional e financeiro que recebeu o apelido de Fundo da Mata Atlântica, o que hoje eu vejo que foi um problema, né? O nome parece ótimo, só que muita gente boa, inclusive, confundiu um locus para onde convergem as contas de diversos empreendedores para uma execução conjunta, com ganho de escala, com uniformidade de procedimentos, com ganho financeiro, inclusive, com relação à situação que havia anteriormente. Para a execução dos recursos da compensação e de outros recursos, como, por exemplo, TACs, a possibilidade de convergir diversos projetos, como fez o governo do Estado agora, né, o projeto de reflorestamento, você pega diversos pedacinhos, em vez de reflorestar meio hectare, você refloresta muito mais, juntando diversas obrigações para que elas sejam executadas em conjunto. E começamos, ao mesmo tempo em que tinha as batalhas sucessivas para a criação de um novo parque, para ampliação de uma outra reserva, etc., cada uma lutando com pressões fortíssimas, políticas e econômicas, porque ser gestor de um órgão ambiental é sofrer pressão todos os dias, e aí eu acho que todo mundo que duvida um pouco disso devia sentar uma semana junto, ou ser uma mosquinha grudada na parede durante uma semana para ver o que é as pressões, todo mundo, por telefone, por e-mail, as pessoas abriam, André, é um problema. Eu falei, pô, fala alguma coisa diferente, né? Porque entrava problema por todos os lados, todo dia, o tempo todo. E começamos a trabalhar com o mecanismo para pôr em prática todos os fundamentos que eu sempre acreditei que devem nortear
a implantação e a gestão de unidades de conservação, e especificamente as de proteção integral, que são aquelas que mais efetivamente asseguram a proteção da biodiversidade. Sei que alguns colegas ambientalistas, com uma visão mais social, discordam em parte disso, mas para proteção da biodiversidade, tomada isoladamente, são as unidades de conservação que ainda conseguem segurar alguma coisa. Essa é que é a verdade verdadeira. Pois bem, e que fundamentos são esses? Primeiro, a regularização fundiária. Nunca havia sido regularizado nenhum centímetro quadrado de unidade de conservação no estado do Rio de Janeiro. Nem um centímetro quadrado. Nós criamos, com recurso da compensação, criamos um núcleo de regularização fundiária e passamos a regularizar sistematicamente áreas consideradas prioritárias para a implantação das unidades, das estruturas administrativas e das estruturas de uso público das unidades onde isso é permitido, para poder construir nessas áreas, então, que é o passo seguinte, a sua implantação física. O que é isso? Sedes, subsedes, centros de visitantes, alojamentos de guarda-parque, alojamentos de pesquisador, cercamentos pontuais. Ninguém cerca um parque inteiro, mas certas áreas muito pressionadas justifica que haja um cercamento, sinalização dentro e fora das unidades, para que as pessoas saibam que a unidade existe. Antes de mais nada, a população nem sabe que existe a unidade. Então, se você tem uma sinalização, uma placa na estrada, Parque Estadual dos Três Picos, Reserva Biológica de Araras, Parque Estadual Cunhambebe, as pessoas pelo menos pensam um pouco naquilo. E dentro das unidades, placas educativas, placas de orientação para os caminhantes e para outros praticantes e para pessoas que estejam lá dentro, por qualquer razão. E isso é implantação física. Planos de manejo. Nenhuma unidade de conservação tinha planos de manejo do Rio de Janeiro, estaduais. Nós deixamos, quando eu saí em 2014, todas tinham o plano, ou ele estava em execução, ou os recursos já estavam destinados, aprovados por um colegiado, reunindo poder público e os diversos segmentos da sociedade civil, que já foram falados aqui, não vou repetir. Os conselhos consultivos das unidades de proteção integral e os conselhos deliberativos daquelas que as leis diz que devem ser deliberativos, uma RDS e uma RESEX, que são as duas desse tipo que nós temos até hoje aqui no âmbito do Estado. Todos os conselhos funcionando e apoiados. Apoiados, inclusive, com o quê? Com recurso da compensação. Mais do que isso, uma das carteiras que criamos dentro do mecanismo chamado de Fundo da Mata Atlântica, mas que não é um fundo, e isso gerou muita confusão, foi um fundo fiduciário, um fundo de endowment, em que o dinheiro é colocado lá, ele rende, e apenas a parte que não serve para repor a perda inflacionária no período, ou seja, mantido sempre no fundo o mesmo valor, mesmo poder de compra do recurso invertido ali, a sobra, ou seja, o ganho financeiro da operação é distribuído para os chefes das unidades na ponta para pequenas despesas, alguma coisa da ordem, digamos, entre R$2 e R$3.000 por mês. Isso faz absolutamente toda a diferença. E os meus colegas, chefes de parques federais, chefes de parques estaduais de outros estados, eles, meu Deus, como é que... Eles quase choravam quando a gente falava que os nossos chefes de parque tinham isso. Para poder... Imagina, vai fazer um evento na unidade, celebrar o aniversário da unidade, convidar a população, convidar entidades chaves que participam ali, poder ter um lanche e um banner. Para fazer o lanche e o banner, tem que haver um processo administrativo, pegar 3 preços, aquilo vai ser mandado para a sede do órgão, aí vai ser tudo cotado novamente, depois vai ter a fase de empenho, liquidação, pagamento, para um ganho de um gasto de R$300, R$500. Então, o fundo fiduciário, ele permite que o gestor faça a gestão lá na ponta, com pequenos valores. Então, o dinheiro, a previsão da compensação ambiental na lei no SNUC mostra que a lei do SNUC foi feita por pessoas que entendem de gestão de unidade de conservação, que sofreram na pele o que é internalizar os recursos dentro do Estado ou da União, e esses recursos evaporarem, ficarem apenas como uma marca contábil no orçamento, mas o financeiro ser aplicado em outras coisas, é assim que a coisa acontece, e as unidades desmilinguirem.
Veja Minas Gerais, que quando nós chegamos em 2007, era o nosso exemplo, a gente babava com Minas Gerais, porque eles eram muito bons. Minas Gerais, agora depois do Carnaval, fechou praticamente todos os seus parques, porque o recurso da compensação é internalizado no Estado. E o Estado rapou tudo, porque Minas Gerais tem uma situação apenas um pouco melhor, creio eu, do que o Rio de Janeiro, que realmente está no fundo do poço. Então, é com muito entusiasmo que eu falo que a gente construiu com muita dificuldade esse mecanismo, com apoio dedicado de muitas pessoas que estão aqui dentro, trocando figurinhas com muitas outras de órgão do ICMBio e do IBAMA, que também estão aqui dentro. E, como nós conversávamos ali no cafezinho, né, Cristiane, é muito gratificante ver como é que isso foi e é amplamente reconhecido em todo o Brasil, por outros estados, pelo órgão federal, pelas ONGs que têm uma amplitude nacional e, consequentemente, pode estabelecer uma comparação sobre o que está funcionando aqui e o que não está funcionando, né? E isso é muito gratificante. Por essa razão, me causou espécie que um promotor tivesse entrado com uma ação querendo detonar isso tudo. Até aí, tudo bem, eu acho que tudo é questionável, você é passível de entrar na justiça sempre contra tudo. Mas o que me espantou é que, em momento nenhum, parece que tinha menor importância tudo isso que a gente conseguiu. Não houve o interesse de procurar saber se aquilo era bom ou não era, se estava melhor comparativamente com outros estados, com a União ou não. E, aparentemente, parecia que era assim, a impressão que me deu é que era uma coisa da luta jurídica, o direito sendo encarado como um fim em si mesmo, e não como um instrumento, uma ferramenta, um construto do nosso intelecto, né, de seres humanos, para reger as relações da sociedade, para reger as relações entre um poder público necessário para organizar, né, a vida dos cidadãos, reger a relação entre particulares. Como disse a doutora Daniele na parte da manhã, o direito ambiental, o meio ambiente, isso é uma coisa muito nova, muito avançada, e está frequentemente à frente da legislação. É uma legislação que se move mais lentamente e que deixa sedimentado, às vezes, em algumas pessoas, que as coisas só poderiam ocorrer dentro de um determinado modelo de comando e controle estrito, quando, na verdade, o que a gente fez no Rio de Janeiro, entendo eu, foi dentro, rigorosamente, na minha cabeça, mas isso quem defende são os procuradores do Estado que estão fazendo essa defesa jurídica propriamente dita, né? Uma coisa que serviu para que a gente tirasse o nosso Estado de uma situação de indigência e, com muito orgulho, colocasse na frente da gestão de unidade de conservação em todo o país. Parece que isso não tinha a menor importância. Então, como chegamos no ponto em que chegamos, como foi dito pelo MINC, numa primeira instância, a ação não prosperou, numa segunda instância prosperou, mas há embargos sendo avaliados ainda. Como eu, saindo do órgão ambiental, imediatamente retorno à minha atividade de origem, as duas atividades de origem, né, que é subir mais montanhas e a militância ambiental, pelo Grupo Ação Ecológica e junto com um conjunto de entidades, algumas delas grandes colegiados, como a Rede de ONGs da Mata Atlântica, está aqui o Beto Mesquita, que participou comigo muito disso, a APEDEMA, Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e mais 3 entidades singulares, entramos com pedido de mediação junto à 11ª Câmara Civil, aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo que participemos desse processo como amicus curiae, ou seja, como pessoas que não são partes, mas que entendem que tem algo a oferecer, a contribuir para essa discussão, e para que isso seja visto na sua integralidade, e não como uma mera disputa jurídica, uma abstração, que em última análise é isso, né? O que é melhor para as unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro nesse momento? Antes, também, mas agora, nesse momento, nessa desgraceira que a gente está vivendo, muito mais ainda. Que se esse recurso entrar no FECAM, meus amigos e minhas amigas, já era. E aí, essa responsabilidade vai pesar sobre quem propôs
esse entendimento. E como? Para fechar, então, nessa condição de amicus curiae e podendo discutir a coisa de uma forma mais ampla, pego aqui as palavras do Dr. Marcos Leal, que é o seguinte, que executivo e legislativo, então, se unam, isso aqui eu peguei literal dele, tá? Se unam para aprimorar o Instituto da Compensação, aprimorar a legislação. Se aprimoramentos forem necessários, partamos para esse aprimoramento, porque nenhum deputado vai se negar a votar favoravelmente por uma lei que venha apresentado pelo governo do Estado, junto com o Ministério Público, junto com a Procuradoria e com o apoio das ONGs que acompanham a implantação e gestão das unidades de conservação em todo o país. É isso. Obrigado. Obrigada, doutora André. Imediatamente eu passo a palavra para a doutora Rosa Lemos, que é secretária executiva do FUNBIO. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer aos organizadores desse evento, que traz uma questão importantíssima para a existência das unidades de conservação nesse país. Acho que é um tema muito atual e importante. Eu vou falar um pouco mais sobre o mecanismo financeiro do Rio de Janeiro, dar exemplos de como ele funciona, os resultados que ele atingiu até agora, mas vou permitir a vocês que eu apresente o FUNBIO no início da minha fala, para que vocês entendam por que o FUNBIO tem essa parceria com o Estado. Acho que conhecendo um pouco do DNA do FUNBIO, vocês vão entender melhor. O FUNBIO é uma organização civil sem fins lucrativos que foi criada em 1996 por uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e com recursos do GEF, que é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, que é gerido pelo Banco Mundial. Nós somos parceiros públicos de entidades públicas do Estado, as políticas públicas desse país, da sociedade civil e do setor privado. Em 2015, o FUNBIO foi acreditado pelo GEF, a mesma entidade que originou o recurso de criação do FUNBIO, como uma agência implementadora do GEF no Brasil. É a única agência que é uma sociedade civil no Hemisfério Sul e opera no mesmo patamar que o Banco Mundial, o BID e as agências da ONU. Então, isso, para a gente, é um selo de credibilidade muito grande. Nós somos também membros da Rede Latino-Americana de Fundos Ambientais, que somam 21 fundos, desculpa, em 16 países, e vários desses fundos foram criados por iniciativa do GEF como uma estratégia de implementação da Convenção de Diversidade Biológica, como o FUNBIO foi criado no Brasil. Nossa missão é justamente aportar recursos para a conservação da biodiversidade. O FUNBIO é um mecanismo financeiro. A nossa visão é ser reconhecido como a referência na viabilização desses recursos, e nós temos valores muito fortes como transparência, ética, inovação e receptividade. Desde a criação do FUNBIO, que a governança, o Conselho Deliberativo, é composto por 4 setores: 4 membros do setor empresarial, 4 membros da sociedade civil, 4 membros da academia e 4 membros do governo federal. E aí nós temos o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, o presidente do ICMBio, um representante do Ministério do Planejamento e um representante do Ministério de Ciência e Tecnologia. São esses os nossos conselheiros, que são, na área ambiental e empresarial, uma referência no país. Nós temos também políticas de salvaguardas socioambientais que foram criadas. Uma delas muito pertinente no momento é contra a lavagem de dinheiro. Temos também várias outras políticas de salvaguardas socioambientais. A transparência é fundamental para o FUNBIO desde a sua criação. Nós temos auditoria externa independente desde 1996. Até hoje nunca houve nenhuma ressalva. Nós criamos em 2013 uma auditoria interna
e temos canais de denúncias internos e externos. Todos os nossos relatórios financeiros, tanto de projeto quanto da instituição, estão disponíveis no nosso site para qualquer um que queira conhecê-lo. Nesses quase 21 anos de operação, o Fumbio já executou, já administrou mais de 600 milhões de dólares, apoiou mais de 300 unidades de conservação, sendo que hoje nós apoiamos 175 unidades de conservação no país. São 67 milhões de hectares, o que equivale a 3 estados de São Paulo. Temos mais de 200 instituições parceiras que recebem recursos de projetos do Fumbio e mais de 256 projetos apoiados e parceiros capacitados. Trabalhamos em todo o Brasil. Esses são pontos, são os lugares onde o Fumbio tem projetos. E trabalhamos também com a rede, não só a rede latino-americana de fundos ambientais, como também a mais recentemente criada, a Rede Café, que é a rede de fundos africanos de meio ambiente. Nós, pessoalmente, a instituição Fumbio trabalha com o Fundo de Moçambique e o Fundo de Guiné-Bissau, capacitando esses fundos, porque eles são muito jovens e nós temos uma bagagem muito grande que podemos acelerar o desenvolvimento desses fundos. Parceiros inúmeros, várias instituições bi- e multilaterais, como vocês podem ver aqui. Com a USAID, nós executamos a troca de dívida entre o governo americano, entre o Tesouro americano e o Ministério da Fazenda, executado pelo Fumbio. Temos várias parcerias com o Ministério Público Federal, como a doutora Gisela mencionou. Temos uma parceria com a Abrampa, para promover diálogos como estes, que trazem à tona a questão da compensação ambiental. E trabalhamos também com diversas instituições internacionais, fundações e ONGs. Eu vou falar um pouquinho, o André já mencionou aqui no início, o programa Áreas Protegidas da Amazônia. Eu gostaria de falar um pouquinho mais, porque foi este o programa que inspirou, como o André bem lembrou, o Fundo Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Esse programa completa 15 anos esse ano. Ele é administrado pelo Fumbio desde a sua criação. Nós asseguramos os recursos desse programa até 2039. Apoiamos com ele 114 unidades de conservação federais e dos 9 estados da Amazônia. São 59 milhões de hectares protegidos por essa iniciativa, que pretende chegar a 60 milhões, tem uma meta ainda a atingir a 60 milhões, que vai proteger 15% da Amazônia. Então, este foi o projeto que foi a inspiração para o Fundo Mata Atlântica. Ele é reconhecido mundialmente, ele já recebeu um prêmio do Tesouro Americano, como homenagem a impactos do desenvolvimento. Ele é modelo para outros países na criação de projetos semelhantes. Neste momento, o Peru e a Colômbia estão criando seus ARPAs, e o Fumbio apoia essa criação nesses países. E o desenho do programa ARPA, na época em que ele foi criado, foi desenhado no final de 90, início de 2000, foi muito inovador, que era uma parceria entre o governo federal, os 9 estados da Amazônia e os doadores. A barra de parceiros embaixo mostra todos os parceiros que são membros dessa coalizão para o programa ARPA. Então, foi inspirado nisso que, como o André lembrou, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado procurou o Fumbio querendo um programa semelhante a este para o Estado do Rio de Janeiro. O ARPA é 100% recurso de doação. A Mata Atlântica não tem esse potencial de atrair doações como tem a Amazônia. Então, o recurso disponível na Mata Atlântica, que não estava sendo utilizado, era o recurso da compensação, e não é pouco recurso. Então, foi esse o recurso que nós desenhamos, o mecanismo desenhado para utilizar a compensação no Estado. Me corrija se eu estiver errado, André, mas desde 2007 vocês tentavam executar a compensação e não eram bem-sucedidos, né? Houve uma
execução muito pequena, me lembro o Parque Estadual do Grajaú, houve alguma coisa, mas as dificuldades eram gigantescas. Foi isso que... E isso valores bem pequenos. E esse mecanismo é calcado em transparência completa, interna e externa, auditoria independente, relatoria independente, todos os relatórios estão disponíveis no site do Fumbio. O Mink falou aqui de manhã, no início da sua operação, nós enviamos os relatórios financeiros também para o TCE, que depois pediu que nós parássemos porque não era recurso orçamentário. É muito importante lembrar que esse é um mecanismo privado de governança pública. A governança pública é fundamental. Essas 4 instâncias são as principais instâncias de operação do programa. O empreendedor assina um TCCA, ele tem a opção de executar diretamente, como o faz em qualquer compensação, ou de aderir ao Fundo Mata Atlântica. Ao aderir ao Fundo Mata Atlântica, ele deposita o recurso em contas do gestor, que no momento é o Fumbio. A Câmara de Compensação Ambiental é a instância deliberativa. É ela quem aprova os projetos e a destinação do recurso. Os projetos são desenhados pelos beneficiários, que, no caso, INEA, ICMBio e os municípios, são levados à Câmara de Compensação, que aprova esses projetos e encaminha ao gestor do fundo para, então, a execução. Nesse momento, o gestor do FMA, como eu disse, é o Fumbio. Nós abrimos contas específicas para esses empreendimentos, apoiamos o órgão beneficiário proponente no detalhamento de seus projetos, avaliamos, selecionamos e fazemos todas as compras e contratações e entregamos nas unidades de conservação, de acordo com o que foi solicitado pelo órgão, pagamos aos fornecedores e prestamos contas com relatórios mensais que são aprovados, então, na CCA. Após aprovados, eles são publicados no nosso site. E os beneficiários, como eu disse, tanto o federal, quanto o estadual, quanto o municipal, elaboram esses projetos, solicitam os bens e serviços que foram aprovados nesses projetos e recebem e aprovam esses bens e serviços. Eles são os destinatários, é para eles que nós fazemos, a partir de uma demanda do órgão e especificando aquilo que o órgão precisa. Não é o Fumbio quem define o que vai ser comprado, não é o Fumbio quem define o que vai ser feito. Mostrando um pouquinho a linha do tempo do FMA, em 2007, foi o que nós já falamos aqui, fomos procurados para desenhar esse mecanismo. Em 2008, o Fumbio assinou um termo de cooperação técnica com o Estado para desenhar esse mecanismo e fazer um piloto, um teste. Em 2009, esse teste foi rodado, foi executado com uma compensação ambiental e os recursos do KfW, $200 mil que foram via Fumbio para a execução desse mecanismo, para esse desenho, para esse teste. Durante esse teste, todos os mecanismos, todos os manuais, fluxos e desenho do mecanismo foram testados e aprimorados. E, em final de 2009, fizemos um convênio com a Secretaria sem repasse de recursos para, então, a execução do mecanismo. Em 2010, ele entrou em operação e, em 2013, o mecanismo foi instituído por lei, que já foi mencionada aqui, 6572. Em 2016, o convênio, então, iniciado lá em 2009, terminou. Com a nova lei do terceiro setor, o Estado abriu uma chamada de projetos, o Fumbio se candidatou e foi selecionado agora para uma segunda fase, assinando um acordo de cooperação. Nessa segunda fase, foi separado o gestor financeiro do gestor operacional. Na fase entre 2009, 2013 e 2016, o Fumbio fazia a gestão financeira e operacional dos recursos. Hoje, o Bradesco foi contratado para fazer a gestão financeira. Nós fazemos apenas a gestão operacional. Um mapa das unidades de conservação do Estado, com a presença com
demonstrando as unidades que tiveram seus projetos aprovados na Câmara de Compensação Ambiental. São 50 unidades de conservação em todos os níveis. E esse mecanismo tem vantagens tanto para o privado quanto para o Estado. A vantagem para o privado é ser um mecanismo voluntário, ele não é obrigado a aderir, ele continua com a opção de fazer diretamente ou de contratar um outro terceiro. Ele desonera a empresa da responsabilidade de executar os recursos. Muitas pessoas não pensam nisso, mas pensar em uma empresa de petróleo que compra plataforma, vai comprar boné, uniforme, xicrinha de café para a unidade de conservação ou contratar um plano de manejo, eles não têm a menor ideia por onde começar. Então, aí a expertise do Fumbio entra nisso, de mais de 20 anos de execução desses recursos para a unidade de conservação. Dá ao empreendedor a quitação da obrigação, e aí, doutora Gisele, o empreendedor fica livre da sua obrigação de fazer, mas o Fumbio, o gestor, assume essa obrigação. Então, a obrigação de fazer continua sendo do privado, não é transferida para o Estado. Continua sendo uma obrigação privada de fazer a contribuição à unidade de conservação. É uma execução de baixo risco, porque o gestor é escolhido pelo Estado, né? E garante a qualidade e a entrega dos bens e serviços, porque o que nós fazemos é o que a Secretaria determina e pede. Então, o que nós entregamos não é um carro importado ou uma sede megalomaníaca, porque não é desenhado pelo empreendedor, e sim pelo Estado. Para o setor público, eu acho que as vantagens são ainda maiores, né? Reduz os custos da administração. No caso da internalização, o custo de execução passa a ser orçamentário, é o governo que assume esse custo, e um custo de transação também. Você não, uma vez colocado esse dinheiro num gestor financeiro, o Estado lida com 1 ou 2 gestores, e não com 90 empreendedores, onde ele precisa estar sempre, constantemente, acompanhando a execução, monitorando o que ele está fazendo, e, muitas vezes, o recurso é pequeno, não dá para fazer muita coisa, e você juntar 3 ou 4 empreendedores para fazer uma ação é praticamente impossível. Então, isso, para o Estado, é uma grande vantagem. Todos os procedimentos são padronizados e as entregas são padronizadas, é tudo com manual, com fluxo, com data, com instrução de como fazer. Tem um ganho de escala enorme, nós já falamos isso na gestão financeira, não só você consegue fazer muito mais porque o dinheiro está todo com o gestor, mas também você consegue fazer o planejamento de longo prazo. Você sabe quantas unidades tem, quais são as demandas, e pode escalonar essas atividades no tempo. Obrigada. E asseguram uma transparência e uma agilidade que garante a aplicação também da finalidade estabelecida. Não há possibilidade do recurso ser contingenciado ou até desviado de sua finalidade. Um pouco dos resultados, muito rapidamente. De 2009 a 2016, foram 99 empreendimentos no Estado do Rio de Janeiro que optaram pelo mecanismo. Isso soma um valor de compromisso de R$ 295 milhões, dos quais 285 foram recebidos ainda no acordo, no convênio. Não significa que os 10 milhões não serão mais recebidos, eles serão recebidos agora no novo acordo que foi assinado. 99 projetos foram aprovados, foram alocados R$ 183 milhões pela Câmara de Compensação, 136 milhões foram solicitados pelos órgãos gestores e 114 milhões executados. De novo, o valor ainda a ser executado foi transferido para o acordo, mas não quer dizer que ele não será executado, mas no convênio 84% do que foi solicitado foi executado.
Algumas solicitações foram já no final do convênio, então elas foram transferidas para o acordo e serão finalizadas no acordo. Como eu disse, são 50 unidades de conservação que receberam projetos de compensação ambiental e que corresponde a 11% da superfície do Estado do Rio de Janeiro, entre as unidades federais, estaduais e municipais. Algumas fotos demonstrando o trabalho que o Fumbio fez em reforma e construção de sedes nesses parques, construção de guaritas, estradas e trilhas. Obrigada. Não só as guaritas, mas também a sinalização, tão importante que o André também mencionou, comunicação entre as unidades, veículos, mobiliário para sedes e guaritas, e duas coisas que a gente nunca pensa, mas que também foram comprados com o recurso da compensação. Um caminhão-tanque que acompanha o helicóptero quando ele vai fazer algum combate a incêndio ou alguma fiscalização, que dá uma autonomia de voo muito maior. O helicóptero tinha que voltar ao Rio de Janeiro para abastecer, para depois voltar à área. Com o caminhão-tanque que acompanha o helicóptero, a autonomia de voo e eficiência no combate ao incêndio e a fiscalização é muito maior. E embarcações também, que são usadas nas unidades marinho-costeiras. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rosa. Bom, nós vamos abrir 5 inscrições apenas, e vão ser um bloco de 5 perguntas objetivas. Eu peço a gentileza de que sejam objetivas, e aí fazemos uma fala final dos presentes aqui e partimos para a próxima mesa. Já tem um inscrito ali. Mais alguém? Bom, então vamos ter uma só. Não, 2. Vai. Ah, tá. Saiu agora, saiu. 51% de contingenciamento. É isso? Maravilha. Bom, temos uma inscrição. Enquanto ele estiver falando, nós abrimos mais 4. Terminada a fala dele, a gente encerra com quantas tiverem. Então, quem mais levantou? Uma ali. Pode ir, por gentileza. Peço que se apresente e faça a pergunta. 3. Boa tarde a todos. Meu nome é Ronaldo. Eu sou analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Fui gerente da compensação ambiental por um breve tempo, mas acompanho as questões ambientais ligadas à compensação desde a minha entrada no órgão em 2007. E o que o André colocou aqui é uma realidade que a gente vive também em Minas Gerais, né, com os recursos contingenciados. E dentro desse modelo, aí passando a pergunta, dentro desse modelo que é aplicado no Rio e que todos nós invejamos, a aplicação por parceiro privado, a remuneração desse parceiro, ela se dá de alguma forma que eu gostaria que fosse explicada, como que o parceiro é remunerado, ou de onde vêm os recursos que pagam os custos desse parceiro, embora até já saiba parte da resposta. E aí vem a questão mais fundamental. Se a obrigação é realmente do empreendedor em aplicar, e todos nós concordamos com isso, que a aplicação tem que ser pelo empreendedor, não caberia a ele também a remuneração desse parceiro? Não seria ele que teria que remunerar o parceiro e arcar com os custos do trabalho que é executado pelo Fumbio? E como é que se dá isso? E como que a gente pode achar uma solução para isso? E em Minas a gente tem tentado achar essa solução e estamos partindo para isso, porque também vamos partir para aplicação direta, não cabe mais internalização de recursos. Então, assim, a gente está no esforço de tentar achar soluções para esses gargalos que a gente entende que são gargalos jurídicos e que podem, lá na frente, trazer questionamentos para a gente. Obrigado, Ronaldo. Próxima fala foi ali, depois aqui, depois aqui. E aí está encerradas as inscrições. Estão encerradas as inscrições. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou bióloga, estudante de mestrado, e eu queria saber um pouquinho mais que o André falou sobre a questão da restauração, né,
dentro da compensação, como é que isso está nesse arranjo, e entendendo que, né, que a compensação pela restauração realmente estaria compensando, né, compensando um desmatamento, como é que isso está acontecendo, quanto desse recurso está para isso? Obrigado. Já vai chegar aí, Beto. Aqui, ó. Aqui pela frente, pode ver, aqui é a segunda fileira. Muito legal. Obrigado. Boa tarde, sou Beto Mesquita, diretor de Estratégia Terrestre da Conservação Internacional e representante da rede de ONGs da Mata Atlântica na Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria só fazer 3 comentários bem rapidamente, que eu acho que foram pontos que foram colocados pelos apresentadores, mas eu acho que precisam ser bastante reforçados quando a gente está pensando em aperfeiçoamento dos mecanismos. O primeiro deles é o quanto que se ganha a partir de um investimento integrado dos recursos de compensação, o quanto que se ganha na escala do resultado e o quanto que se ganha na eficiência do resultado. No momento onde a sociedade brasileira sempre percebe que a execução de recursos públicos costuma ser ineficiente, ter a execução de recursos privados de interesse público de maneira eficiente é uma chave e é um processo fundamental para que a gente possa manter e buscar o aperfeiçoamento. A segunda questão, que foi citado pela Rosa, foi citado pelo André, mas eu queria reforçar como membro da Câmara de Compensação, como representante da sociedade civil na Câmara de Compensação, é a transparência e a participação da sociedade civil, não apenas acompanhando, mas decidindo, influenciando nessas decisões estratégicas sobre a melhor forma de investir esses recursos privados para uma finalidade pública nas unidades de conservação. E, por último, eu acho que a doutora Gisele lembrou muito bem a responsabilidade de todos, a obrigação de todos no cuidado com o meio ambiente. E eu tenho certeza absoluta que todos os órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário saberão imbuir em si esta responsabilidade para construir mecanismos e aperfeiçoar os mecanismos que já existem, para que a gente possa evitar o desperdício, evitar a perda de recursos e evitar a ineficiência na finalidade, na destinação de recursos com finalidades públicas. Então, acho que eu acredito claramente nessa responsabilidade que todos os órgãos dos 3 setores terão para buscar a melhor maneira de aperfeiçoar os mecanismos que vêm sendo executados. Era isso. Obrigado, Beto. Atrás de você, pode, não precisa nem... Ali, essa moça. Boa tarde. Meu nome é Joana, sou advogada, mas eu estou aqui como moradora de um... Eu moro num clube, que já foi clube, e hoje tem um condomínio dentro do clube. São 360 mil metros quadrados, de 70% de floresta pura, e todo o entorno está sofrendo a degradação sistemática por conta da construção irregular de condomínios, toda essa situação. Então, eu queria saber se, nessa equação de todo esse assunto que foi abordado hoje, uma RPPN poderia se inserir de alguma forma útil, poderia uma RPPN, se tem uma correlação, se pode entrar com, de repente, formar um corredor ecológico com alguma unidade de conservação próxima, com o fim de preservar toda essa área e também as comunidades do entorno. E até se tornar futuramente um núcleo de desenvolvimento socioambiental, né? Mas se tem a ver, se pode aproveitar. Essa seria a minha pergunta. Quem quiser responder. Obrigado. Não, já foi. Tá bom, tá bom. Não, que eu tinha falado que... Não, é que foram 4, que eu tinha falado que na fala dele encerrava, mas tá bom, faltou uma. Boa tarde, Gerta. Eu sou da Procuradoria do Estado da Bahia. Nós estamos aqui com um grupo grande, outra colega Ivana da Procuradoria. Temos 3 representantes da Secretaria de Meio Ambiente e o representante do Ministério Público do Estado também da Bahia, né? Porque no nosso Estado a execução tem sido feita de forma direta pelo empreendedor. E o ano passado nós trabalhamos numa legislação, através de um decreto, prevendo exatamente essa forma de aplicação, né?
E estamos, nesse momento, no estudo de um mecanismo, né, de uma modelagem através da elaboração de editais para a contratação, né, do terceiro setor. E, bem, então, para nós, essa oportunidade foi maravilhosa, foi ímpar, né, para a gente, né, participar dessa discussão e obter esclarecimentos. Bem, em relação à questão do Miroski, que é uma legislação também que no Estado da Bahia nós trabalhamos com o nosso decreto, e nós estamos tentando viabilizar também o regramento do Miroski para a contratação do terceiro setor. No âmbito do Estado aqui do Rio, a pergunta é, o edital já fez essa previsão da possibilidade de, com o novo marco do Miroski para a contratação, né, agora em 2016? Pergunta. Onde o FUBIL foi selecionado, e, assim, existe algum impedimento em relação à questão da administração financeira, a gestão financeira foi desassociada? Por quê? Teve algum impedimento legal que foi identificado? Deixa eu só esclarecer. Marco regulatório das organizações civis, Lei 13.019, aqui lá na Bahia, a gente apelidou. Como a Bahia traz sempre novidades, então a gente apelidou Miroski, até porque é um nome muito extenso. Então, nos grupos de trabalho que nós constituímos, apelidamos Miroski e ficou. Então, para esclarecer. Agora, por favor, se forem adotar esse nome em outros estados, por favor, dê os créditos para a Bahia, tá? Bom, e só esclarecendo, é isso, essa questão da possibilidade da entidade também fazer a gestão financeira. Essa é a dúvida. Né? Digamos assim, abrir um edital, fazer a seleção, e essa entidade, né, enfim, teria uma conta aberta, os empreendedores fariam o depósito do valor, digamos assim, da compensação, e essa entidade faria a gestão financeira, execução operacional e financeira. Não sei se isso seria possível, né, diante do tudo que foi apresentado aqui. Obrigada. Obrigado. Bom, a gente vai fazer então a rodada final. Eu peço, como na primeira mesa, que os oradores usem 4 minutos na mesma sequência. Não, para comentar. Fazer os comentários pertinentes. Se não diretamente não foi afetado por nenhuma resposta, faça já umas considerações finais, eventualmente comentários a respeito dos debates, mas que a gente tente encerrar com os 4 com uma margem de erro para 5 minutos. Passo então a palavra para a doutora Silvana Canuto para suas considerações finais. Bem, será que está falando? Alô? Dá pra cima? Bem, eu quero reforçar aqui a importância da gente perceber o momento em que vivemos. Eu não tenho nenhum problema, eu não quero ter razão. A equipe do Chico Mendes não quer ter razão, a gente quer ser feliz. Né? Eu adotei isso na minha casa, né, com meu marido. Eu nunca quero ter razão, eu só quero ser feliz. Então, lá no trabalho também, a gente não quer ter razão. Se alguém tiver uma razão que seja mais legal para que a gente seja feliz, a gente vai adotar essa razão. A única certeza que eu tenho é do que não funciona. Eu posso até não saber o que realmente funciona, e o que realmente é mais seguro, mas eu tenho certeza do que não funciona. E porque a gente já fez muita coisa que não funciona. Entre tentativa e erro, a gente nunca ficou parado. Né? Então, eu acho que assim, o que não funciona até 1.300 bilhão em uma carteira, que é o que nós temos hoje, né? E não dá consequência. E não funciona internalizar esse recurso, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que não teremos concurso público. Então, não teremos. De 3 em 3 meses, o pessoal do planejamento tem ódio de mim, porque eu mando um ofício pedindo concurso, e eles dizem, não vai ter. Mas eu mando, porque eu faço um dossiê depois, tiro cópia, levo para casa, quando me mando embora, quando eu volto, eu trago o dossiê de volta, mostrando. Ao menos a nossa parte a gente faz, que é pedir. Mas não vai ter. Agora tem a PEC de contenção dos gastos, que não é PEC, já virou mais do que isso. Não vai ter concurso, o orçamento está achatado, o nosso orçamento não vai crescer, e todo o recurso, inclusive de doação internacional, que hoje chegar para qualquer
pasta, não é só para o Ministério do Meio Ambiente. O Fundo Amazônia, nós estamos aqui desesperados, nós e o IBAMA. O IBAMA conseguiu um projeto no passado, beleza, executou. Esse ano foi colocar o Profisc 2, apresentar no banco, teve que retirar. Nós também apresentamos nosso projeto no fundo, no banco, no BNDES, para... chegamos, aí retira a carta consulta, tem que esperar. Por quê? Porque 50 milhões que o banco nos desse para aportar nas unidades de conservação, era 50 que nós ia ter cancelado a nossa dotação orçamentária, porque o teto bateu. É isso, essa é a orientação. Então, isso se repercute para os estados, porque os estados também têm que cumprir para poder sobreviver nesse momento. Então, assim, a gente tem agora a impossibilidade... E o empreendedor, vejam bem, nós conseguimos assinar termos de compromisso, 13% desse 1 bi a gente conseguiu assinar, mas num custo operacional enorme também. Por quê? Porque nós temos que animar essa rede. E a gente conseguiu, a gente foi naqueles que a gente tinha certeza que estavam já com o recurso para pagar, só não botaram porque o TCU disse que não era para botar e tal, que a gente sabia. A gente foi lá e caçou esses. Agora tem um monte que vai dar um trabalhão para a gente ir atrás e para negociar e para não sei o quê. E aí é uma exposição dos nossos servidores também, porque você tem que ficar lá, um a um, chamando esses caras e se expondo. Você tem que sentar com os caras, você tem que negociar, você tem que dizer que ele tem que fazer. É difícil, é muito complexo, né? Então, assim, nós temos um concurso, o último concurso para a parte administrativa, que nós vamos botar os analistas ambientais para fazer isso, porque já são poucos nas unidades de conservação. Eles têm que nos ajudar a preparar o pedido, termo de referência, etc. Aí, nós tivemos um concurso em 2014. 60% evadiu já foi embora. Teve uma rotatividade altíssima. Então, a questão é assim, ó, não temos meios de sermos efetivos nessa ação. Nós precisamos cair na real de que alguma coisa tem que ser feito, porque aquilo que a gente já fez, a gente já testou. Tem que fazer de outro jeito agora. E aumentem, sim, os controles e façamos o que temos que fazer, mas do jeito que está não dá para ficar. Então, esse é o meu modo de transmitir o que eu tenho para contribuir, é dessa maneira que a gente tenta trabalhar todo dia. Então, apenas agradecer muitíssimo, fico feliz. Acho que foi uma ousadia aqui da escola fazer esse encontro, promover, dar uma chacoalhada na gente. E agradeço enormemente, um orgulho para mim você ser do Instituto. E, doutora Cristiane, eu agradeço, enfim, ao presidente aqui da escola, a nossa doutora Admara, uma maravilha, uma pessoa ótima, enfim, a todos os presentes, e muito obrigada. Bem, eu vou usar o meu tempo. Tá? É para cima. Foi, tá ligado. Tá. Vou usar o meu tempo para tentar rapidamente responder as perguntas que foram feitas, né? Mas lembrando que eu não sou mais do Estado do Rio de Janeiro desde abril de 2014. Estou agora lá no meu carguinho, tranquilo, na Receita Federal, e voltei à militância ambiental, porque é muito mais confortável ser pedra do que ser vidraça. Mas quando eu fui vidraça, não me eximi de enfrentar, exatamente como você falou, Silvana, esses desafios e querer fazer as coisas acontecerem. Também é muito cômodo para o gestor, que sempre, por uma questão de segurança do seu CPF, como você falou, vai se pegar na subalínea do inciso de não sei o que, da portaria que ninguém mais lembra, para dizer não, 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 não. Beleza, mas ele sai sem produzir absolutamente nada. Então, acho que houve uma ousadia do Rio de Janeiro de enfrentar essa questão. E se valer da legislação e, dentro dela, propor uma forma de encarar o problema da compensação e a sua execução de uma forma criativa e diferente, e que, como houve esse reconhecimento todo que a gente estava falando. Respondendo, mas deixando claro que eu não sou mais do Estado. Vou tentar responder como se do Estado fosse, digamos assim. Ronaldo,
o instrumento que foi firmado entre a Secretaria e o Fumbio prevê a remuneração com base em faixas de execução. De tanto a tanto de execução, pode ser despendido até tanto, comprovadas as despesas incorridas naquilo, de pessoal, despesas administrativas, etc, etc. Nesse sentido, chama atenção que antes os empreendedores eram obrigados a atualizar o valor da sua compensação enquanto não era executado com base na TR. A partir do momento em que houve aplicação desses recursos no Fumbio e agora que estão sendo aplicados pelo Bradesco, nós fizemos uma conta em algum momento, acho que depois de 1 ano e meio a 2 de operação do FMA, e a diferença entre a situação que nós encontramos de aplicação com base na TR e o valor que rendeu com base na aplicação financeira em aplicações de baixo custo e de longo prazo, de baixo risco e de longo prazo, o baixo risco diminui o ganho, mas o longo prazo aumenta e, de uma certa forma, há uma compensação, né? Não ambiental, mas uma compensação financeira aí. Pagou todo o funcionamento do Fumbio e ainda gerou mais de R$1 milhão de recursos para aplicação em outros projetos. Não se pode dizer que foi um dinheiro de geração espontânea, porque teve muito trabalho envolvido para chegar nesse ponto. Mas, enfim, essa mera diferença pagou inteiramente tudo e ainda deu sobras. Eu tinha me esquecido de falar de um detalhe que Rosa mencionou rapidamente, mas esse eu quero enfatizar muito, a questão da uniformidade de procedimentos. Pensar que com meia dúzia de técnicos você vai ter que sentar com 40, 50 empreendedores, discutir com 50 cabeças, na verdade multiplica por 4 ou 5 isso. Você tem o dono da empresa, você tem o diretor, você tem o gerente, o advogado. Você ficar discutindo caso a caso, cada um quer um sistema de controle, cada um acha de um jeito. Aí a empresa entra numa situação difícil financeira e deixa de depositar. Como ela deixa de depositar, pagar os seus tributos federais, a gente vê isso na Receita Federal, numa situação de crise, entre pagar o tributo, pagar o funcionário, ela vai pagar o funcionário e pagar o fornecedor para não parar a sua operação, se ela tem uma baixa percepção de risco da atuação da Receita em cima das suas obrigações tributárias. Isso é uma loucura. Então, um dos maiores ganhos do ponto de vista de quem administra unidade de conservação desse mecanismo operacional e financeiro é a uniformidade de procedimentos. A gente fala a mesma linguagem, é sempre a mesma coisa, está tudo registrado em um único sistema informatizado, né, que foi apelidado de cérebro. Tudo à disposição dos órgãos de controle para ver até o último centavo, que eu acho que isso é que é importantíssimo. Cada nota fiscal e cada aceite corresponde a um bem entregue, a um serviço, um plano de manejo que seja também entregue, ou uma obra erguida e bem erguida e funcionando e atendendo às suas finalidades. Então, isso eu acho era uma coisa importante de destacar. Restauração, você nos perguntou sobre a restauração. O FMA foi criado pensando na compensação, mas já se pensou na possibilidade de outras carteiras que, com os mesmos procedimentos uniformizados, com a mesma metodologia, servisse para outro tipo de verbas para serem aplicados em unidade de conservação ou não. A compensação é vinculada à unidade de conservação, mas obrigações de TAC não são vinculadas necessariamente à unidade de conservação. Restauração, a empresa que obtém a autorização para supressão de vegetação de X hectares, tem que replantar X mais Y hectares, então coloca ali dentro para executar isso tudo junto com outras obrigações e, consequentemente, ter um ganho de escala, e não só de escala do ponto de vista financeiro, mas também de escala do ponto de vista ambiental. Áreas maiores reflorestadas são mais valiosas do ponto de vista de conservação da biodiversidade do que áreas menores, mesmo que a soma total seja rigorosamente igual a uma área contínua. Então, carteira de restauração é uma possibilidade, carteira de TAC outra, doações de doadores nacionais e internacionais podem ser executados da mesma forma, tudo dentro do mesmo procedimento e com a mesma uniformidade. Está pedindo. E RPPN, sim, RPPN são um instrumento que foi muito valorizado durante
a nossa gestão, e, inclusive, as RPPNs podem e já foram contempladas com recursos da Câmara de Compensação Ambiental do Rio de Janeiro. Só que a lei é clara que, no caso das RPPNs, o leque de possibilidades de financiamento é muito mais restrito do que das unidades públicas. Pronto. Obrigado, André. Você consegue responder para a Índia da Bahia? Consigo. Acho que sim. André, só uma correção. Esse 1 milhão de rendimento, hoje, no fechamento do acordo, está mais com 11 milhões. Ou seja, nós corrigimos pela DR, tiramos o custo operacional do Fumbio e retornamos um lucro de 11 milhões para o mecanismo. Reinaldo, no FMA é feito assim, mas eu acredito que seja possível acrescentar à compensação um valor da gestão, se esse órgão assim quiser. Quanto à questão da lei do terceiro setor, me corrijam os juristas, porque eu sou ecóloga, mas eu não creio que haja nenhum impedimento de um gestor privado fazer a gestão desse recurso de compensação que é privado também. E eu queria, fechando, só lembrando o que foi dito aqui hoje de manhã, nós estamos vivendo um momento no Brasil muito difícil de cancelamento dos avanços ambientais que nós tivemos nessas últimas décadas. O Congresso está destruindo diversas leis e resoluções que existem em relação ao meio ambiente. Então, há de se tomar muito cuidado com qualquer ação que torne os avanços ambientais, os avanços da compensação, como uma coisa que não seja vista como legal, correta, eficiente e bem feita. Só isso. E eu queria agradecer mais uma vez a todos os organizadores e demonstrar aqui, dizer o orgulho que eu tenho de fazer parte dessa mesa com todos vocês.